Como compreender o caráter de Deus? E é possível explicá-lo para outras pessoas? Eu sou Igor Mascarenhas, um mero estudante da Bíblia, e esses são seus 4 minutos com Deus. Ao contrário do que diz a música bem famosa Ninguém Explica Deus, a própria palavra de Deus explica a si mesma, mostrando que se Ele não tivesse nos revelado, a música estaria certa. Mas porque Ele se revelou para nós, nós podemos entender à luz da Tua palavra quem Ele é. E o mais importante, qual é o ponto focal que a Bíblia apresenta que devemos olhar para que possamos ser transformados. Como nós conseguimos enxergar o caráter de Deus? Uma certa vez, uns dos discípulos de Cristo perguntaram, ou melhor, pediram para Ele: Senhor, nos mostra o Pai, o Deus Pai, isso nos basta. E Cristo, atônito, responde dizendo: Filipe, eu estou com você há tanto tempo, eu ainda não me conhece? Como você diz, me apresenta ao Pai? Então Ele é, como nós já vimos em algumas vezes, na própria palavra, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, se queremos saber sobre o caráter de Deus, nós precisamos olhar para Cristo. A Bíblia vai apresentar no livro de Mateus, no início, dizendo que há um cumprimento de profecia no momento em que Cristo encarna. E esse cumprimento de profecia é que Ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco. E é interessante observar que no início, em Mateus capítulo 1, versículo 23, ele é chamado de Emanuel, Deus conosco, porque se encarnou como Deus para habitar no meio de nós. Como também no final de Mateus, depois da sua ressurreição, quando ele está subindo aos céus, ele diz ali no capítulo 28, no verso 20, Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, no princípio e no fim, Cristo é Emanuel. Cristo é Deus conosco. Ele promete que estará conosco em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida até o fim. Isso não é só exclusividade do Novo Testamento. Se nós vamos pegar ali atrás, em Êxodo capítulo 25, verso 8, nós vamos perceber que o objetivo de Deus em ter feito o santuário na época de Moisés era um só. Ele diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Ora, um dos nomes de Deus é El Shaddai, que é o Deus da montanha, o Deus altíssimo, inalcançável. Mas ao mesmo tempo que ele seja altíssimo e inalcançável, ele se abaixa para habitar no meio do seu povo. A própria Bíblia vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre Deus e os homens. E ele não habita onde tem pecado, mas ao mesmo tempo ele se abaixa para se aproximar dos pecadores. E essa aparente dicotomia esconde uma grande verdade a respeito do caráter de Deus, de que Ele é quem traz a si, atrai todas as pessoas e todas as coisas, de que por meio dele nós podemos enxergar a Deus, podemos atingir um patamar maior de nosso próprio caráter, nos tornando a sua imagem e semelhança, mas principalmente de que não estamos sozinhos. Somos amados, ao contrário do que muitos dizem por aí. Na verdade, Deus ele não é um Deus que criou e largou a sua criatura. Ele não é um Deus que tem prazer nas catástrofes humanas. Está escrito em Daniel, no capítulo 12, verso 1, dizendo que no final de tudo se levantará Miguel para dar um basta ao conflito que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Então hoje, que nós possamos aproveitar o fato de que o Deus Todo-Poderoso fez o sacrifício por nós, Ele está à nossa disposição, que nós possamos aproveitar para conhecê-lo mais e para entender na prática o que significa Deus conosco.